O poder do grupo Bilderberg. Este é o 6º programa da série dedicada ao poder de Bilderberg. Olá, Frederico Duarte Carvalho. Olá, Carlos. Bem-vindo novamente. O Frederico lançou em 2016 o livro O Governo Bilderberg. Poderão encontrar mais informações sobre o livro na descrição deste podcast. Neste 6º programa vamos falar sobre as coincidências das reuniões que acontecem desde 1954 com momentos chaves da história mundial. Vamos tentar perceber, Frederico, há exemplos dessas coincidências, das reuniões, de quem vai e depois de resultados, de acontecimentos? Bom, para além de algumas personalidades que são elevadas a presidentes ou a primeiros-ministros dos seus países e para tornar a coisa mais próxima uns dos outros, por exemplo, o Bill Clinton vai a uma reunião ainda como governador do Arkansas e acaba por ser eleito presidente dos Estados Unidos mais tarde. O próprio Santana Lopes e Durão Barroso e António Guterres e Jorge Sampaio vão a reuniões, e José Sócrates também vão a reuniões antes de serem primeiros-ministros, portanto acabam por, como nós uma vez também dissemos, as reuniões até servem um pouco como entrevistas de emprego, para ver se são personalidades dignas de confiança do dinheiro que as empresas e os bancos e as instituições das pessoas lá representadas podem ou não confiar nas mãos desses políticos. Há enormes exemplos de coisas que estão, se calhar, como são demasiado grandes, não vemos em todo o seu detalhe e como levam algum tempo até a se organizarem, as pessoas poderão ficar um pouco céticas se isto é realmente o resultado dos encontros do grupo Bilderberg. Mas repara, o grupo Bilderberg, constituído em 1954, como nós referimos até no primeiro episódio, é logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. E nessa altura havia uma coisa a resolver. Era a divisão da Alemanha. A Alemanha estava dividida, a guerra civil, e principalmente essa divisão da Alemanha é que era preciso colmatar para criar uma instituição, que também em 1954 começa a ser feita, que é a União Europeia. Ora, a União Europeia é uma das grandes resultados óbvios daquilo que é o poder de Bilderberg. A criação da moeda única, mais ainda. E depois, a partir daí, tudo aquilo que nós vamos tendo até hoje na sociedade e que iremos ver nos episódios finais. Porque, por exemplo, um dos documentos também citados no livro que eu escrevi, que vem também do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, é um relatório sobre o futuro da NATO, entregue na reunião de 1967 em Inglaterra, e que foi trazido pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Franco Nogueira, que participa nesse encontro, e é um relatório onde já está dito que a derrota, digamos, a unificação da Alemanha não pode parecer que foi uma vitória da NATO sobre o Pacto de Varsóvia, dos soviéticos, mas sim uma vontade incontornável da Europa, de fora para dentro, dos países do Sul para o interior. E com isto, Franco Nogueira intui que a guerra que Portugal estava a ter nas colónias era uma guerra perdida porque a vontade da Europa era precisamente para que Portugal saísse das colónias, que regressasse às suas fronteiras do século XV para precisamente ajudar à unificação da União Europeia. Repare-se que nós tivemos a Revolução em 74, 10 anos depois, em 84, já estávamos com as bases para entrarmos na União Europeia. Em 85 foi assinado nos Jerónimos a entrada de Portugal na União Europeia e em 86 Portugal e a Espanha formam o Clube dos 12 e com isso, 3 anos depois, em 89, cai o Muro de Berlim e em 1992 começam a ser criadas as bases para a moeda única e um dos primeiros tesoureiros, dos primeiros representantes da moeda única são membros do grupo Bilderberg. Estão lá os holandeses, estão lá todos os alemães, estão lá toda a influência norte-americana também para aceitar a moeda única. Mas tu estás a referir esses exemplos, não são exemplos maus, de algo que tenha acontecido de mal para a humanidade. Podes-me dizer que são bons ou maus, eu não sei, é assim. A ideia é boa, à partida, mas feita por quem foi feita, e tu tens agora um euro que
vale menos em Portugal do que vale na Alemanha? Tens pessoas a ganhar salários na Alemanha que não ganham em Portugal. Isto nos Estados Unidos não é a mesma coisa. Os Estados Unidos, se calhar, os salários acabam por ser todos transversais. Tu tens aqui a Europa a duas velocidades, não é? E isso foi feito à pressa e se calhar de uma forma discutível, em que nós vendemos parte da nossa soberania de uma forma que se calhar não deveria ter sido. E quem conseguiu montar esse poder, por exemplo... Mas estás a dizer nós quem? Portugal ou Europa? Eu digo Portugal, a própria Europa, a necessidade da própria Europa. Repara, eu muitas vezes faço e isto é uma visão do grupo Bilderberg, e isto eu faço uma espécie como uma piada, se quisermos. Se Hitler viesse hoje ver como é que estava a sua Europa, e a sua Alemanha, nomeadamente, e perguntasse ao chanceler alemão como é que está a sua Alemanha, o chanceler alemão diria de uma forma muito prática: a Europa está formidável, Herr Führer. Estamos unidos política e economicamente de Portugal à Polónia. Existe uma moeda central única e o Banco Central está aqui em Frankfurt. A capital em Bruxelas e o Parlamento na França, em Estrasburgo. E o Hitler diria: mas isso é o meu sonho. E os ingleses? Perguntaria o Hitler. E então o alemão diria: então os ingleses ajudaram a fazer isto e agora fizeram um Brexit para nos deixar sozinhos. Então e os russos? Pergunta o Hitler. Então os russos estão a lutar entre eles na Ucrânia. Então e os americanos? Os americanos vão eleger um velhote ou um louco. E portanto, esta Europa, se tu disseres assim, então estamos bem, não estamos? Sim, era o sonho do Hitler. Portanto, temos aqui este peso e duas medidas. Convenceram-nos a nós que esta era a Europa possível, que era a Europa sem fronteiras, que era o que nós queríamos. E é verdade. É bom, nós podemos ter livre circulação. É extraordinário a partilha da cultura. Agora, o que não é bom é uma Europa, se calhar não de países, mas uma Europa, uns Estados Unidos da Europa e não uma Europa livre de Estados. Estás a falar de Estados Unidos da Europa... Porquê? Por causa de uma influência grande que os Estados Unidos da América poderão ter. O grupo Bilderberg permitiu a construção de uns Estados Unidos da Europa em vez de uma Europa de Estados livres. E esta confluência, esta vontade de nos unirmos todos e de dizermos que não havia outra alternativa e que isto é muito bom e que vai ser muito bom para todos, nós estamos agora a sentir os efeitos. Repara, Carlos, nós somos importantíssimos, saímos das colónias, damos a independência em 75, com um processo de um ano, que ainda hoje está a ser discutível, se era a descolonização possível ou não ser possível, somos agora a ser obrigados a aceitar acusações de uma colonização, que se calhar foi completamente diferente de outros países, que nós bem sabemos. Nós tivemos os defeitos das colonizações, mas tivemos vantagens que o mundo ainda hoje reconhece, que são completamente diferentes. E, no entanto, estamos a ser prejudicados a todo o nível, e há uns tempos, eu falo desta crise de agora, falo da crise, por exemplo, de 2011, em que nós éramos chamados, nós, os espanhóis, os italianos, os gregos, os pigs, os porcos da Europa. Ora, isto é extraordinário. Onde é que está essa solidariedade de uma Europa para a qual nós damos tanto a construir, em que entregamos tanta soberania e que nos convenceram os nossos políticos que vão às reuniões de Bilderberg, que partilham das suas intimidades uns com os outros nas conversas paralelas no seu networking e que nos vendem a nós como povo, através depois das eleições, através da comunicação, dos seus public relations, da sua imprensa, dos seus mídias, que nos convence a nós que é uma coisa boa. E mas é melhor para eles do que para nós. E necessária, como foi o caso da Troika? Necessária, exato. Achas que há uma ligação direta entre aquilo que se pretende? Olha, eu estive na reunião de 2011, foi a reunião de Bilderberg? Estiveste lá? Estive na reunião, estive cá fora, porque não pude ir lá dentro, mas como foi perto de... Foi onde? 2011? Eu disse 2011, mas era a prever 2010. 2010 foi na Espanha, em Sitges. É uma cidade perto de Barcelona. Como era aqui perto, eu fui até lá e nessa reunião participou o nosso Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. E nessa altura já se falava de que iria haver algo a acontecer. E é o Teixeira dos Santos que dá uma punhalada nas costas a José Sócrates, que era também um homem de Bilderberg, mas que de repente começou agora a queixar-se muito da Goldman Sachs antes de ser preso. Viu uma entrevista que ele fez à RTP. E o Teixeira dos Santos é o homem que é o responsável por chamar a Troika. Muita gente já queixa-se do Pedro Passos Coelho e do Paulo Portas. Sim, eles tiveram que realmente negociar e tudo, mas quem chama a Troika é o PS, com o Teixeira dos Santos,
um homem que esteve na reunião de 2010 e em 2011. Puma, temos cá a Troika. Portanto, são coincidências, é verdade, eu sei, mas lá está. São pessoas que formadas, intelectuais, que têm acesso a toda a informação do mundo, que poderiam resolver os problemas como se fossem um grupo de anciões a resolver um mundo que é uma utopia. Todos nós já unidos pelas comunicações, uma aldeia global extraordinária. Mas uma aldeia onde se passa fome, uma aldeia cheia de injustiças, uma aldeia cada vez mais controlada. É isso que nós estamos a ver. É essa a coisa boa que tu falavas. Estás a falar então de uma responsabilidade ética de que esses governantes deveriam ter e não deixar que aquilo que lá se passa nessas reuniões do Bilderberg pudessem ficar tão feitas às escondidas. Chama-me ingênuo, mas se pessoas tão importantes querem se reunir em segredo e o mundo, ao fim e ao cabo, está cada vez pior. Carlos, o que é que eu posso pensar destas pessoas? É que não têm poder nenhum, coitadas, e se calhar só existem para fazer acreditar que têm poder, ou só estão a tratar dos seus próprios interesses, e os nossos interesses são secundários quando elas foram eleitas para nos governar e governar em nosso nome. Mas não, estão-se a governar elas e nós estamos cada vez mais desgovernados. E isto sente-se depois nas eleições e em soluções radicais, em que estamos a ser afastados. Olha, nos Estados Unidos eles tiveram o Trump como uma solução radical. O Trump não veio como uma solução para resolver os problemas, mas veio como uma resposta do cansaço de anos e anos de experiências económicas e sociológicas feitas sobre todo um povo. Aquilo é uma expressão da maior desrespeito, e por isso metem uma personalidade como o Trump. Nós também temos aqui, não vou precisar de mencionar nomes, mas temos cada vez mais pessoas a dizer que vão votar em soluções extremas. E isso não me agrada. Não agrada a ninguém, não pode agradar a ninguém. Mas depois também as soluções moderadas que temos são aquelas que anos e anos de experiências que nos andaram a fazer e que nos trouxeram até aqui e que nos empobreceram cada vez mais. Realmente é um problema. E segundo a análise, Frederico, tu tens feito estes encontros do Grupo Bilderberg, que deverá vir a Lisboa, recordemos, entre 18 e 21 de maio, é exatamente sobre estas questões do secretismo e de qual é que é o poder efetivo que estas pessoas que participam nas reuniões têm na vida de todos nós, que estamos a abordar neste podcast. Frederico, muito obrigado pelas tuas palavras. No próximo programa iremos ver que outras organizações idênticas a esta do Grupo Bilderberg existem e também de que forma é que elas poderão, de uma forma supranacional, influenciar as nossas vidas. Então até ao próximo programa. Até ao próximo programa.